Bom, gente, bom dia. Meu objetivo hoje agora aqui com vocês é fazer uma explicação um pouco mais detalhada de como que funciona uma montagem equatorial para telescópios e qual é o uso desse tipo de coisa. Bom, antes de começar propriamente falando sobre a montagem equatorial, vamos olhar como funciona, vamos ver como é que funciona uma montagem mais simples que a gente chama de alta azimutal. Essa montagem, ela é basicamente como se fosse um tripé fotográfico. Então você pode mover ela num sentido azimuth, assim, né? Girando, né? Ou você pode mover num sentido de altura, de elevação. Por isso é de alt-azimutal, altura e azimuth. Então esse tipo de montagem, ele tem utilidade em que situações? Quando você tá observando alguma coisa visualmente, porque você pode fazer um ajuste, né, manual da posição. Ah, Pode ser utilizado para observar a Lua, planetas, etc. Né? Agora, esse tipo de montagem ele tem algumas limitações. Então, por exemplo, quando você puxa um aumento muito grande, você vai ter que ficar movendo toda hora, né? Porque a Terra tá fazendo uma rotação em 24 horas, né? Então, em função desse fato, as estrelas parecem que estão se movendo no céu, né? Na realidade é a Terra que está girando, mas as estrelas parecem que estão se movendo no céu e esse movimento das estrelas e dos planetas faz com que eles saiam do campo de visão do telescópio. Então, para situações como tirar fotografia do céu, excetuando-se o caso de planetas e a Lua, porque hoje em dia você usa webcams, então você filma. Então, também se a montagem for alta azimutal e você for mexendo na mão, não é exatamente a melhor situação, mas é possível você fazer alguma coisa. Agora, já objetos que você tem que tirar exposições mais longas, 10, 15 segundos, 30 ou mais, aí nesse caso uma montagem equatorial vai ser fundamental, porque você tem que ter uma montagem em que o telescópio seja capaz de acompanhar a rotação da Terra. Bom, uh, como é que funciona isso? Basicamente, uma montagem equatorial ela é muito. Eu estou com uma aqui do lado para vocês verem aqui. Essa montagem chama AZ-EQ6 da Skywatcher e é uma montagem excelente. Ela aguenta telescópios até mais ou menos, se eu não me engano, 15 ou 20 quilos. Eu tenho um aqui montado com um SCT de 10 polegadas e funciona muito bem. Então, esse tipo de montagem aqui é uma montagem normalmente que é mais cara. Então você só justifica você fazer isso se você está usando um telescópio um pouco melhor, ou se você está querendo tirar fotografia do céu, alguma coisa assim. Eu nem sei quanto que está custando essas montagens hoje em dia, porque eu comprei a coisa de um ano atrás, quando o dólar ainda estava 2 e pouquinho, então era mais acessível. Hoje talvez esteja um pouco mais cara. Bom, eu não sei, é questão de vocês verem lá fora. Ela custa em torno de 1.000 e pouquinho dólares, mil e poucos. Bom, ah, como que você ajusta essa montagem? Diferente de uma montagem alta azimutal, que você pode montar ela virada para qualquer lugar que não faz diferença, essa montagem equatorial ela só funciona se ela estiver numa posição precisa. E essa posição ela tem que ajustar duas coisas. A primeira coisa que você tem que ajustar é a elevação, tá certo? Que é o eixo principal. Então vocês veem aqui, esse eixo aqui que está aqui nesse sentido aqui, ó, é o eixo principal da montagem. É o eixo que a gente chama de ascensão reta. Então ele gira o telescópio nesse sentido aqui, ó. Tá certo? Esse eixo aqui, desculpe, é esse aqui. Esse aqui é que é o de ascensão reta, tá certo? Ó, esse eixo aqui, ó. O de declinação, que é esse aqui, né, de cima, é que faz assim, ó. Tá ok? Bom, então, o que acontece? Essa inclinação aqui, ó, desse eixo aqui, em relação ao plano aqui que vocês estão vendo, essa inclinação tem que ser exatamente a latitude do lugar que você está. Como você checa isso? Bom, qualquer Atlas ou na internet, ou Google Earth, ou qualquer coisa assim, você sabe exatamente a latitude que você está. No caso de São Paulo, em torno de 23 graus e meio, Rio de Janeiro, 22 graus e 50, Porto Alegre, 30, Brasília, em torno de 15 e 45, e vai variar, só você olhar as cidades lá que você vai descobrir qual é que é a sua especificamente. O problema adicional é que torna uma coisa um pouco mais difícil é que também não basta que você aponte esse eixo nessa altura, mas em qualquer direção. Ele tem que estar apontado exatamente para a direção sul. Então, isso aqui é exatamente o sul geográfico.
tá certo? Não é o sul da bússola. Então é importante, por quê? Porque é o seguinte, a bússola, os polos magnéticos, eles não coincidem com os polos geográficos. Por isso que você tem que, quando você pega uma bússola, ela não aponta realmente o norte ou o sul. Você tem que ver, de acordo com a posição que você está na Terra, qual que é a diferença que a gente chama de declinação magnética entre a bússola e o geográfico correto. A gente tem alguns macetes que a gente usa e, na realidade, você, assim, hoje em dia você não precisa usar bússola mais, porque você tem alguns equipamentos que já fazem isso para você, né? Bom, então alguns truques aqui para vocês ajustarem no azimuth, né? Isso aí de forma grosseira, tá? Então, porque o primeiro ajuste de uma montagem equatorial, ele pode ser feito de forma grosseira. Você pode botar essa inclinação ali no olho, né? Porque ele tem um dial que você pode ir ajustando para ver qual é a altura que tá. Então, quando bate com a latitude que você tá mais ou menos bom ali. E em termos de você saber o azimuth que vai estar posicionado, você tem alguns macetes. Então, por exemplo, você observa onde que o Sol nasce e aonde que o Sol se põe. Então, se você, no meu caso aqui, o Sol se põe nessa direção. Então, se eu botar o meu braço direito aonde o Sol se põe e pegar e olhar para frente, essa direção que eu estou olhando para frente é o sul, tá certo? Então, o que acontece? Na realidade, no norte seria exatamente o contrário, né? Então, por exemplo, se eu estivesse aqui no Roraima ou no Amapá, o polo norte estaria para lá, e aí eu do meu braço esquerdo estaria no poente e o meu norte estaria na minha frente. Bom, então, isso é um primeiro ajuste que você faz. Se o tempo estiver nublado, obviamente você não vai ver o céu. Então não vai poder ajustar dessa forma, né? Você poderia ajustar de outras formas. Mas esse é um jeito bem simplório. Outro jeito simplório que você tem é você identificar o Cruzeiro do Sul no céu, o que às vezes a pessoa precisa ter um pouquinho mais de experiência, né? Porque tem gente que confunde. Se você observar o Cruzeiro do Sul no céu, você pegar 4 vezes e meia o eixo maior da cruz e botar para baixo, vai estar exatamente na direção do Polo Sul. Bom, na realidade, esse tipo de montagem aqui, no caso a ZQ6, ela tem aqui um telescópio aqui dentro. Eu tirei a tampa aqui, ela tem um telescópiozinho aqui dentro, que é exatamente, se você meter o olho aqui desse lado, você vai ver as estrelas no céu e você vai ver, de acordo com a posição do hemisfério norte ou sul, como que você tem que posicionar o eixo para ele ficar exatamente na direção que você queria. Bom, esse ajuste grosseiro, ele pode ser feito para observações visuais. Por quê? Porque vai sair do campo, mas vai demorar 5 minutos, 10 minutos, já melhora muito, né? Agora, para você mexer com fotografia, e fotografia de grande exposição, esse tipo de coisa, ou GoTo, né, da montagem, essa aqui é uma montagem GoTo, então ela tem um controle manual aqui, ó. Se você mexer nessa montagem através desses controles aqui, você precisa de um posicionamento mais preciso. Você tem que sempre medir se a situação que você está justifica isso. Se você vai montar o telescópio do lado de fora uma noite, tem que guardar, assim, você pode passar metade da noite tentando ajustar a montagem. Então tem uma relação de compromisso aí para você saber como que você deve fazer, né? Aí às vezes a gente faz um ajuste super detalhado mesmo com uma montagem que fica mudando de posição, e depois você simplesmente faz marcações no chão e tal, não muda os ajustes da montagem, de tal forma que quando você coloca lá, ele está quase na posição certa. Bom, imagina que nós fizemos esse ajuste genérico aí, tá? Esse ajuste aproximado da montagem equatorial. Para você fazer o ajuste mais preciso, a gente deve usar um método que eles chamam em inglês de drift method. É um tipo método de arrasto, de carregamento. Esse deslize, esse método de deslize, como que ele funciona? Ele é bem simples e vocês podem fazer isso até visualmente. A primeira coisa que você tem que ter, o ideal, é você ter uma ocular no telescópio que tenha uma retícula, tá certo? Então,
Se a ocular tiver uma retícula, isso facilita tremendamente, porque você vai ter uma precisão maior. Então você botaria a estrela no meio e faria da seguinte forma. A primeira coisa é você pegar, botar a montagem equatorial apontando, deixa eu girar ela aqui, você pegar a montagem equatorial e apontar ela para cima, tá certo? Então eu nessa posição aqui, na realidade um pouco mais aqui, que eu estou com uma montagem batendo aqui no telescópio. Pronto, isso aí é só a tampa. Então, quando você põe a montagem nessa posição aqui, ela está apontando para o zênite, né? Está apontando para cima. Se você observar a estrela e deixar a montagem ligada, obviamente, você vai ver que ela vai se deslocar numa posição, numa direção só. Tá ok? Então, por exemplo, vamos imaginar que fosse para a direita e para a esquerda. Ela começa a se deslocar para a direita. Você marca no cronômetro, tipo assim, 1 minuto, e vê quanto ela se deslocou. Aí você faz um pequeno ajuste aqui no azimuth, e aí você vê se 1 minuto depois ela deslocou menos ou deslocou mais. Se ela deslocou mais, você tem que fazer um ajuste no outro sentido. Se ela deslocou menos, você vai ajustando, ajustando, até que ela praticamente não se desloca mais. A mesma coisa você vai fazer observando mais ou menos uns 20 graus acima do horizonte, também nessa posição. Ela vai se deslocar também numa direção, só que aí você vai ajustar a latitude do telescópio, né? Então é o seguinte, com esse método que você tem, você chega numa precisão enorme. Então se você tiver uma CCD ou uma máquina fotográfica, alguma coisa ligada no telescópio, você pode tirar a fotografia durante, por exemplo, 20 segundos e ver o tamanho da marca. Quando você ajusta, faz 20 segundos, a marca tem que ir diminuindo, diminuindo, diminuindo. Quando você ajustar nas duas posições e a estrela ficar praticamente redondinha, basicamente você chegou na posição perfeita de azimuth e elevação. Qual é o limite que a gente usa desse ajuste? Bom, depende do que vocês querem fazer. Então, se você está num observatório que é fixo, o ideal é que se você dedique, assim, sei lá, 1, 2 horas numa noite de ajuste, para ajustar isso o mais preciso que você puder. Porque aí o go-to da montagem, o tracking da montagem, que é ele seguir as estrelas, vai ser perfeito. Então, só os erros das engrenagens aqui dos motores é que vão ter que ser seguidos. Então, isso pode melhorar muito a qualidade da imagem que você tira. A fotografia, né? Bom, então, só voltando aqui, vocês veem que mexer numa montagem equatorial é um pouco mais complexo do que mexer numa montagem altazimutal. Mas o ajuste dessa montagem, ele é fundamental para vocês poderem ter uma imagem de qualidade. Bom, espero que tenha dado para entender aqui como que a gente ajusta uma montagem dessa.